Correção da página 156, o número 53. Uma padaria vende em média 2.000 pães por dia, entre baguetes e bisnagas, e obtém com essa venda 850. Quantas baguetes e quantas bisnagas são vendidas, sabendo que cada baguete custa 0,40 centavos e cada bisnaga 50 centavos, 0,50. Você vem e anota, ó. Baguete, a quantidade de baguete eu vou chamar de X. Bisnaga, a quantidade de bisnaga eu vou chamar de Y. Sabendo que a baguete é 0,40, o valor de cada uma, e a bisnaguinha 0,50 cada uma. Vou montar minha equação. Ele disse que na padaria vende em média 2.000 pães. Então, a quantidade de baguetes vendidas mais a quantidade de bisnagas vendidas, somando as duas, dá 2.000 pães. Se eu pegar a quantidade de baguetes e multiplicar por 0,4, que é o valor de cada uma delas, eu vou ter o valor que eu vendi das baguetes. Se eu pegar o 0,5, que é o valor de cada bisnaguinha, e multiplicar pela quantidade de bisnaga que eu vendi naquele dia, eu vou ter o valor do dinheiro que eu arrecadei com as bisnagas. Somando o valor que eu arrecadei com as baguetes com o valor que eu arrecadei com a venda das bisnagas, vai dar um total de 850. Então, aqui eu já montei a minha equação. Para resolver isso daqui, como os números aqui tem vírgula, um número muito grande, eu preferi colocar ele em evidência. Ó, coloquei o X aqui, isolei o X no primeiro membro, peguei esse Y, joguei para o outro lado, ficou menos Y, então ficou 2.000 menos Y. Então, o X é isso daqui, é 2.000 menos Y. Eu pego aqui na outra equação, no lugar do X eu apago e coloco 2.000 menos Y. Isso aqui está substituindo o X. Então, isso tudo aqui é o X. Então, isso tudo tem que multiplicar por 0,4. 0,4 vezes 2.000 deu 800. 0,4 vezes menos Y deu menos 0,4Y. Mais 0,5y igual a 800. Vou juntar aqui os semelhantes. 0,5 vezes menos 0,4 dá 0,1. Esse 800 vai para lá subtraindo. Então, vai dar 850 menos 800, que vai dar 50. Então, eu tenho 0,5y igual a 50. Y é igual a 50 dividido por 0,1, que esse 0,1 vai passar para lá dividindo. Então, eu tenho que y é 500. Então, o y eram as bisnagas, a quantidade de bisnagas. Já descobri que a venda foi de 500 bisnagas. Então, x mais y, bisnaga mais baguete, dava 2.000 pães. Então, x mais os 500 que eu achei aqui do y, tem que dar 2.000. X é igual a 2.000 menos 500, que o 500 passou para o outro lado. Então, x é 1.500. Então, eu já achei que 1.500 foi o número de baguetes, que era o X aqui, ó. Lá em cima eu tinha anotado, baguete era X. E 500 bisnagas, porque era o Y, que eu tinha chamado as bisnagas de Y. 500 bisnagas. Então, agora o 54. Um clube ofereceu a seus associados um baile de carnaval. Cada sócio titular pagou R$20 e seus dependentes apenas a metade desse valor. Então, vamos lá. Cada adulto titular pagou 20. O seu dependente pagou a metade. Se pagou a metade, pagou 10. Com os 1.200 participantes, então, juntando os sócios titulares mais os dependentes, deu 1.200 participantes. O clube arrecadou esse valor aqui, ó, de 18.000. Então, vamos montar nosso sistema. Então, vamos lá. Vamos chamar o sócio de X e o dependente de Y. Foi isso aqui que eu defini para cada um. Então, o sócio, a quantidade de sócio mais a quantidade de dependente, somando, deu 1.200 pessoas. Cada sócio não pagou 20? Ó, 20 vezes a quantidade de sócios, eu vou ter o dinheiro que eu arrecadei com os sócios titulares. Se os dependentes, cada um pagou R$10, se eu pegar 10 vezes
a quantidade de dependentes que veio, eu vou ter o total aqui de dinheiro arrecadado com os dependentes. Somando o dinheiro arrecadado com os sócios e os dependentes, deu um total de 18 mil. Aí aqui eu já montei o meu sistema. Eu vou resolver como? Eu olhei para esse sistema e achei mais fácil eu multiplicar toda essa primeira equação por menos 10, porque aí eu transformo esse y aqui em menos 10 e posso cortar o y com y. Então, vamos lá. Menos 10 vezes x, menos 10x. Y vezes menos 10 dá menos 10y. 1.200 vezes menos 10 vai dar menos 12.000. Repetir aqui embaixo a segunda equação. 20x mais 10y é igual a 18.000. Quando eu faço isso e vou somar a primeira equação com a segunda, eu posso cortar 10y com menos 10y, porque eu tenho 10y. Tiro 10y, o y vai sumir. 20 menos 10, tenho 10x. 18 menos 12, fiquei com 6.000. X é igual a 6.000 dividido por 10, então x é 600. Já achei aqui, ó, x como 600, e x era a quantidade de sócios. 600 mais y dá 1.200. Olha, se eu sei que tem 600 sócios que entraram e o total é 1.200, já de cara já descubro que o y também é 600. E a pergunta é, qual o número de dependentes que foi nesse baile? 600 dependentes que foram ao baile oferecido por esse clube. Agora vou fazer a correção dos testes. 55. A equação 2x mais 5y é igual a menos 4. Admite infinitas soluções. Uma das soluções dessa equação é o par ordenado. Você vai ter que testar um por um para ver qual desses aqui é a solução para essa equação. Então, você vem aqui, copia a equação e vamos testar. O primeiro, a letra A era 4, o x era 4 e o y é 4 quintos. Então, eu vou substituir só o x aqui, só para ver se eu vou achar o mesmo y. Substituir só o x aqui. Mas poderia substituir o x e o y para verificar se realmente ia dar menos 4. Só que dessa vez aqui eu fiz de forma diferente para ver se isso daqui era solução. Se esse par ordenado aqui era a solução. Então, substituir só o 4, só para ver se eu ia achar o y igual a esse daqui, ó. 2 vezes 4, porque aqui no lugar do x eu coloquei 4, mais 5y é igual a menos 4. Multiplicando 4 vezes 2 dá 8, mais 5y é igual a menos 4. 5y, peguei esse 8 aqui, joguei para o outro lado, ficou negativo. Y é igual. 8 menos 4 dá menos 12. 5 passei para o outro lado, ficou menos 12 sobre 5. Então, não deu esse número aqui, ó. Se eu fizesse daquele outro jeito que a gente estava fazendo, substituir esse 4 aqui no lugar do x e colocasse essa fração aqui no lugar desse y, você ia verificar que quando você fizesse essa multiplicação aqui e essa multiplicação, e depois somasse os dois, não iria dar menos 4, igual nós fizemos nos exercícios anteriores. Pode fazer igual a gente fez antes, ou pode fazer só substituindo com uma letrinha aqui para ver se no final o y vai dar esse outro aqui. Pode ser essa forma e pode ser da outra que a gente estava fazendo. Então, olha só, esse outro par ordenado aqui, vamos verificar se ele é solução dessa equação aqui. Então, nessa equação aqui, eu vou vir aqui e eu substituir só o x, ó. Peguei só o x aqui, menos 2, para ver se meu y, no final, eu ia ter o 5. Porque se eu achar que o y é 5, esse sistema aqui, esse par ordenado, é a solução desse sistema. Vamos ver se ia dar. Peguei só substituir o menos 2. 2 vezes menos 2, mais 5y, é igual a menos 5. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 5y é igual a menos 5. Fiquei com esse aqui desse lado, que é o 5y, primeiro membro. Vou jogar esse menos 4 para o outro lado, vai virar mais 4. Então, fiquei 5y é igual a menos 5 mais 4, que vai dar menos 1. Pego esse 5 aqui, passo para o outro lado. Então, meu y deu menos 1 quinto e não 5. Então, se eu fizesse da outra forma, como a gente estava fazendo nos outros exercícios, se eu colocasse esse menos 2 aqui no lugar do x, e se eu colocasse esse 5 aqui no lugar desse y, quando eu efetuasse essa conta aqui, eu ia verificar que essa conta não ia dar esse menos 5 aqui. Poderia fazer dessa forma que eu estou falando aqui também, tá? Então, esse aqui não é, esse par ordenado aqui não é a solução. O C, o par ordenado é 3 e menos 2. Poderia fazer igual eu estava fazendo da outra forma.
o 3 no lugar do x e o menos 2 aqui no lugar do y, tá? Poderia fazer assim e verificar se essa conta aqui realmente ia dar menos 4, que ficaria aqui 2 vezes 3, 6, 5 vezes menos 2 daria menos 10, menos 10 mais 6 daria menos 4, ok, daria, poderia fazer assim. Só que eu resolvi fazer dessa forma aqui, eu substituindo só o x. 2 vezes 3, 6, 5y igual a menos 4. 5y permanece aqui, esse 6 vai para o outro lado negativo. Aqui deu menos 10, esse 5 passa para cá dividindo. Y deu menos 2. Olha só, deu esse para a ordenada aqui certinho. Então, este aqui é a solução para aquela equação sim, tá? Então, eu até parei aqui, porque aqui tá pedindo uma resposta só. Uma das soluções. Se está pedindo uma, eu já achei que a C é, eu não preciso nem verificar a D. Já vi que a C é a minha resposta. 56. Na equação 3x menos 2y igual a 4, sendo x igual a menos 2. Ele quer o valor de y. Então, você tem que pegar esse menos 2 e colocar no lugar do x. Então, vamos lá. 3x menos 2y é igual a 4. 3 vezes esse menos 2y igual a 4. Aqui deu 3 vezes menos 2 dá menos 6, dá menos 2y igual a 4. Eu resolvi fazer daquela outra forma que eu estava fazendo agora, os exercícios, ó. Esse menos 2y, eu passei para o outro lado, porque aí para o outro lado ele vai ficar positivo. Que aí já facilita a minha vida, eu faço menos continha, tá? Então, menos 2y passou para o outro lado, ficou mais 2y. Então, se eu joguei esse para cá, eu vou ter que jogar esse número para o outro lado. 4, jogando para o outro lado, vai ficar negativo. Menos 6 com menos 4, menos 10, igual a 2y. Eu tenho que tirar esse 2 daqui de perto do y, porque o y tem que ficar sozinho. Então, eu estava aqui multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Menos 10 sobre 2 é igual a menos 5. Então, menos 5 é igual a y. É a mesma coisa que eu disser para você que o y é igual a menos 5. Então, eu já achei a minha resposta, que é menos 5. 56 é a letra A.